Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Esse vídeo não serve para nada, como um outro que eu fiz outro dia. Serve simplesmente como uma forma de gratidão e eu vou expor alguns pontos aqui do porquê a nossa jornada é mais perfeita do que a gente imagina, embora a gente não se dê conta disso. Durante muitos anos eu briguei comigo mesmo, com como você queira chamar, Deus, plano divino, espiritualidade, enfim, não importa o nome que se dê. Mas briguei muito comigo, com esse plano divino, briguei com pessoas ao redor por elas não compreenderem o que na minha visão era uma visão mais aderente e coerente com os valores, né, que eu imagino para mim. Mas do que você está falando, né? No fundo, eu vou trazer um exemplo de um relacionamento que eu tive no passado e que pela profissão da pessoa era o mais esperado que ela tivesse justamente entendimento em momentos de maior dificuldade e mais amorosidade, mais, enfim, um monte de atributos que parecem mais afeitos à profissão da pessoa. E aí, na verdade, o que se deu e o que se passou foi justamente o oposto. E aí, na minha cabeça, era injusto, era impossível aquilo acontecer, como que não eu brigava todos os dias e falava como que você faz isso, Deus, quando não tem sentido, não tem o menor cabimento um negócio desse. Até eu perceber que o único incoerente era eu. E que, na verdade, justamente um plano perfeito estava sendo traçado, né, e tratado, vamos dizer assim, nas entrelinhas, que eu não poderia enxergar naquele momento. Por quê? As pessoas que estão ao nosso redor, se você tem uma atenção um pouquinho mais acurada da vida, e você consegue perceber detalhes. Vou dar um exemplo que muitas vezes essas pessoas passam. É de ouvir, por exemplo, nossa, você é muito detalhista, você enxerga coisas que outras pessoas não veem, ou coisas assim. Se você escuta ou já escutou esse tipo de frase, muito provavelmente você tem uma atenção e um cuidado maior, seja com as pessoas ao seu redor, seja consigo mesmo. E é lógico que isso vai gerando incoerências com as pessoas que estão inconscientes ao redor, né? Porque não tem como... Tem uma... Quanto mais você consegue elevar a sua consciência, mais você consegue compreender coisas e fatos que parecem incoerentes na vida. Enquanto que as pessoas com menor consciência não vão enxergar, não adianta, não é discurso, não tem como discursar sobre algo que é consciencial. Então elas não vão enxergar, não tem jeito, não vão enxergar como você. De novo, e aqui não tem nenhuma questão de valoração, melhor ou pior, tá? Mas consciência traz amplidão de visão. É simples, não tem nenhuma... Acho que eu não estou falando nada absurdo. Quanto maior a consciência, maior a sua amplidão de vista, do que você consegue enxergar e atinar dentro das possibilidades da vida. E aí, se você tem ao seu redor pessoas inconscientes, não tem como você entrar, se torna incompatível. Só que justamente aí a minha briga, vamos dizer, né, com o plano espiritual, com Deus, enfim, com qualquer denominação que você queira dar, era falar, mas
como? Por quê? E por que que eu, vendo dessa forma, tenho que passar com esse tipo de situação? Com esse tipo de... E só que, na verdade, o incoerente era eu, porque é o meu ego falando: você acha que você é tão especial que você não pode ter emoções e aprendizados justamente com as pessoas inconscientes. E esse é o ponto. Porque a pessoa inconsciente, como ela está inconsciente e é aquele perdoar e elas não sabem o que fazem, é justamente essa pessoa que você precisa que passe e atravesse a sua vida. Por quê? Porque se ela está inconsciente e não sabe o que está fazendo, quem está fazendo por trás é a própria divindade. É o próprio plano divino atuando. Então, o plano está sendo feito e traçado da forma como, novamente, Deus, divino, divindade, o grande pai, a mãe, enfim, não importa qual a denominação que você dá para... Mas está sendo traçado conforme o que você precisa viver e não o que você quer viver. E aí isso foi recente, um entendimento que, para mim, gerou muito alívio. Muito alívio. Muito alívio. De perceber que pessoas supostamente, né, novamente, como o exemplo que eu dei, por conta da profissão, deveriam, né, não deve nada, o mundo não deve nada a gente, mas talvez teriam que ter um entendimento mais amoroso das pessoas e enfim, principalmente em momentos de dificuldade, de crise. Como isso não ocorria, eu tive que entender e crescer. Não é sobre a inconsciência das pessoas, é sobre o seu nível consciencial. Ou seja, olha a potência que, por exemplo, um místico chamado Al-Mansur, ao ter despertado e falou: eu sou Deus, no meio de pessoas completamente inconscientes, criaram um julgamento, vamos dizer, divino, né? Porque se ele falou que ele é Deus, eu tenho que derrubar esse argumento. E ele não estava falando que era Deus, ele, o criador do universo, mas ele era um com o próprio Deus. Ele tinha despertado, ele tinha tirado todas as camadas de véu de ilusão. Mas é lógico que as pessoas não iam entender dessa forma. E ali naquela comunidade foi instaurado um julgamento e ele foi preso e morto. E no caminho, muito semelhante a Cristo, né? Mas as histórias se repetem, eterno retorno. E Al-Mansur, no caminho do cadafalso, né? De onde ele ia... eu não lembro se foi só enforcado ou perdeu a cabeça, mas ia ser jogado, né, do cadafalso. E aí ele, em nenhum momento ele praguejou contra o plano divino. Ele falou: eu sei que isso faz parte do seu plano e eu continuarei agradecendo o fato de estar sendo levado para a morte. Olha o nível consciencial de que ele não questiona nem estar sendo morto por pessoas inconscientes ao seu redor. Eu não passei por uma situação dessa, né? A inconsciência ao redor foi mais no sentido da ignorância mesmo, em todos os sentidos, no sentido de ignorar e no sentido de ser uma pessoa mais brutalizada. Mas olha o tamanho da possibilidade que se abriu no coração dessa pessoa a ponto dela abençoar as pessoas que estão a matando. Consegue entender o nível de consciência disso, que ultrapassa a percepção frágil e fácil de falar, ou como Cristo, né, perdoar, eles não sabem o que fazem, né? E não sabem, e não adianta, não é discurso, não é verbal, não é algo compreensível pela mente. E geralmente as pessoas
que se dão, né, a trabalhos, vou citar um exemplo aqui como psicologia, está no nível da mente. Ela não está no nível de consciência. Então, os seres humanos, na maior parte das interpretações psicológicas, e é por isso a minha briga com a psicologia, é um mero ratinho. Que você aperta um botãozinho aqui, outro ali, e você manipula e faz isso, faz aquilo. E nós não somos ratinhos de laboratório. Não somos. Há uma alma infinita que habita no coração de cada ser humano. E que infelizmente está cravado no abismo da maioria das pessoas. Elas não enxergam, está longe, está muito distante. Então é uma vida, é ruim falar medíocre, né? Mas medíocre no sentido de mediano. É uma vida mediana, na maior parte das pessoas. E aí quando você tenta lançar essas ideias ou essas propostas de novas reflexões, não chega nem a encostar no que elas, porque está muito longe do nível consciencial, está muito longe. É como se a conversa fosse sobre frutas na feira e você está falando de campos quânticos e flutuações quânticas. Está muito distante, está muito distante. Então, o errado, vamos dizer assim, não existe certo e errado, né? Para além de bem e mal, a vida humana não tem certo e errado, não tem... Aliás, tem uma curiosidade que eu vou trazer aqui. Zaratustra, né, de Nietzsche. Por que Nietzsche escolhe Zaratustra como seu personagem, sendo que a maior parte dos livros Nietzsche fala que a vida é para além do bem e do mal? Inclusive é um título de um dos livros famosos de Nietzsche, para além do bem e do mal. Sendo que Zaratustra foi uma figura que justamente criou o maniqueísmo, o bem e o mal. Por que Nietzsche está usando uma figura criadora do bem e do mal, do maniqueísmo, para declarar a sua nova filosofia que é para além do bem e do mal? Um dia eu conto para vocês, fica aí um pequeno segredo. Mas, como esse vídeo é de agradecimento, eu agradeço a todas as pessoas, sem ironia aqui, sem a menor ironia, sem a menor forma de como é que se diz? Diminuição de valor. Não é esse o ponto. É de gratidão profunda por cada pessoa que atravessou e tocou na minha vida. Seja ela mais consciente, menos consciente, porque todas tinham o seu propósito de estar ali naquele momento. Falar propósito é meio difícil, né? Mas a gente não vou entrar em debate sobre ela agora, a questão não é essa. Mas comecem a tentar na vida de vocês, cada pessoa, inclusive as mais perturbadoras da sua vida, qual a função dela dentro da sua vida, o que ela está querendo transmitir, como tudo nessa vida é simbólico e é mensagem. Tudo, absolutamente tudo nesse universo é mensagem e símbolo. Para onde está querendo te lançar essa pessoa perturbadora na sua vida, se você tem uma? Ou alguém que te incomode mais, ou alguém que porventura cause algum, sei lá, mal-estar, incômodo, enfim, não importa. Aonde ela está querendo te levar? Se você mudar essa chavinha, ela passa a não incomodar tanto, porque não se trata mais dela e nem da inconsciência dela, mas aonde você consegue chegar como ser humano, aonde você pode mirar a partir daquele fato. Isso é de uma potência e de um valor que não está escrito nos livros. Mire as pessoas para além delas. Porque, como disse Rumi, um poeta árabe do século XIII, em um poema muito famoso chamado Casa de Hóspedes, todas as pessoas que atravessam a nossa existência são hóspedes vindos do além. Todos,
Todos, sem exceção. Essas pessoas conformaram essa forma humana e não é daqui. A nossa pequena compreensão acredita que realmente é a mente, é o que isso, é o que eu posso, o que eu consigo. Esse é um nível mais baixo de aprendizado dos livros, e eu falo por mim, olha um monte de livro que tem aí. Mas existe uma outra forma de aprendizado que ultrapassa a mente, que ultrapassa o intelectual, e que justamente por isso justifica o fato de você poder aprender coisas. Então, a mensagem desse vídeo aqui é meramente lembrá-los da consciência e do poder que ela te dá para além de todas as outras pessoas ao seu redor. Mesmo se você estiver sozinho, completamente sozinho, no meio de um deserto, é você com você. E isso não é triste. Eu achava durante muito tempo na jornada, eu achei que era algo triste, né? Eu falo, poxa, na verdade, nós todos somos a consciência. Então você não está sozinho, nunca, jamais. Eu fiz um poema recentemente, a partir de um amigo que começou a se queixar, a gente está sempre sozinho e tal. Eu falei, cara, como que você está sozinho? Olha o ar que você respira. Se você estivesse realmente sozinho, você não teria nem ar para respirar, você estaria isolado, trancado, sem nada, Tudo participa dessa consciência. E aí as pessoas inconscientes são como o ar que você respira. O ar não tem consciência de que ele é ar. Ele vai entrar, fazer as trocas gasosas, energéticas que seu corpo precisa, de oxigênio nas mitocôndrias, enfim, todo o processo aí biológico, e vai embora. Como qualquer pessoa inconsciente na sua vida vai entrar, fazer algum tipo de troca que você precisa ter com aquela pessoa inconsciente, aprender alguma coisa, retire um aprendizado de todas as pessoas, retire um aprendizado, porque ela não veio por nada na sua vida, não veio por nada. Atinha esse aprendizado e deixa ela ir embora. Simples assim. Isso gera uma paz e uma tranquilidade na sua alma que você não faz ideia. Mesmo que você esteja sozinho, embora hoje esteja conhecendo uma pessoa fantástica, não se trata mais dos outros, impressionar os outros, ou querer ser mais que os outros, como eu já quis. É irrelevante. E aí pessoas incoerentes que surgirem na sua vida não vão ser mais motivo de incoerência para você. Elas vão ser motivo de incoerência para elas e deixa ela com as tarefas que elas têm que fazer na vida delas. Mas a nossa pretensão de pequeno ego, de pequena mente, é achar que nós somos extremamente especiais. Mais especiais que uma formiga, por exemplo. A ponto de pisarmos quase todos os dias em algumas delas, não sentirmos nada, não darmos a menor conta por isso. E aí você percebe que a essência que participa em você é a mesma da formiga. E que as formigas estão mais atinadas ao caminho delas do que a maioria dos homens completamente perdidos e inconscientes, sem saber o que estão fazendo. Ai. Respirem fundo. Sigam com um pouco de aprendizado que eu possa ter trazido nesse vídeo. É óbvio que a maioria já largou esse vídeo no primeiro minuto. Mas se você teve a capacidade e a coragem de enfrentar 20 minutos aí por alguma coisa que parece ser diferente e buscar uma coisa diferente na sua alma,
perceba que você não depende de ninguém. De ninguém. Apenas desse campo maior que permite a nossa existência. E esse campo maior, vários estudiosos deram nomes diferentes. Os biólogos Humberto Maturana e Varela, chilenos, deram o nome de campo morfogenético. Os indianos antigos chamavam de campo akáshico. Os físicos da quântica recente, pós-Einstein, né, chamam de campo quântico. Não importa o nome que você dá, você está imerso nesse campo. E teu coração vai te levar para as existências que você precisa tocar com a sua alma. Isso é forte e profundo. Porque desfaz toda a angústia de você ficar perguntando por que essa pessoa passou, por que ela fez isso, por que aquela outra fez aquilo, por que o outro não sei o que. Não. Eles fizeram o que precisava ser feito. E quanto mais... E olha o que eu estou falando. Quanto mais inconsciente, mais perto da divindade eles estão, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então quem está guiando é a própria divindade. Olha que potência disso. E aí você começa a agradecer pessoas que na sua visão geraram dores dentro de você, mas ninguém tem a potência de gerar nada dentro de você que você não permita. Então, é muito duro ouvir isso, né? Mas se você está sofrendo é porque você quer sofrer. Simples assim. Nada que você esteja vivendo você não permitiu. Nada. Sem exceção. Ah, mas e as maiores tragédias, as maiores coisas, os crimes, isso e aquilo? Olhem com atenção. Olhem com atenção. Aonde nós nos enfiamos. Esses dias recentes eu ouvi de uma grande pessoa com uma sabedoria, falou como a gente joga a culpa em Deus de coisas que nós fazemos. Então a pessoa vai na balada, enche a cara, enche o corpo das mais diferentes substâncias, se destrói, né, quimicamente, entra num carro, acelera 140 por hora e se enfia numa árvore ou num poste, enfim, e morre. Que culpa que Deus tem da inconsciência dessa pessoa, que muitas vezes sequer entende o que é Deus ou a divindade. E aí a gente bota na conta, foi Deus que fez. Não, foi a inconsciência dessa pessoa, que não permitiu a abertura para outras possibilidades de vida. Então eu vou ficando por aqui, agradeço esse vídeo, agradeço as pessoas de coração, todas, sem exceção, que passaram e de alguma forma tocaram a minha existência, desde dos toques mais diminutos, como um bom dia, de pessoas anônimas na rua, até os relacionamentos mais conturbados que geraram emoções perturbadoras. A todas essas pessoas eu externo e com extrema gratidão eu digo, como poeta, gracedido, que é cedido pela graça divina. Agradeço de toda a minha alma vocês terem cruzado os meus passos e feito entender coisas que hoje, e só hoje, eu pude entender com profundidade. E é lógico que eu vou tentar fazer a jornada com que novas pessoas compreendam ou que possam chegar perto pelo menos de compreender as suas próprias jornadas, porque há um caminho e ele é infinito. Gratidão a todos, gratidão
cada partícula dessa existência que pôde construir e me fazer entender com um pouquinho mais de sabedoria a nossa jornada aqui neste plano, nesta terra. Gratidão e compartilhe se quiser, se isso tocar o seu coração, enfim. Eu não peço mais nada, só agradeço.